Agora o enredo das Sagradas Escrituras. Existe, e aqui é o ponto da nossa aula, existe uma unidade em todo o enredo das Sagradas Escrituras. O Senhor Deus não é um escritor esquizofrênico em que há completa desconexão e falta de um centro no qual ele traz unidade ao seu enredo. Não é assim que acontece. Se nós não fazemos isso, o Senhor, obviamente, não o faria. Então, existe uma unidade em todas as Sagradas Escrituras. Nós vimos isso na segunda aula, na introdução geral. Independente da tradição teológica, todos os ortodoxos concordam com isso. Eles discordam em qual é esse centro de unidade, mas eles concordam que existe uma unidade. Então, o ramo da teologia que estuda essa relação é chamada de teologia bíblica. A teologia bíblica, ela procura identificar a estrutura do enredo da Bíblia que garante essa unidade. Ou seja, o que estava na mente de Deus, e claro, essa é a linguagem humana, o que estava na mente de Deus ao se revelar a nós, de tal forma que a sua mensagem fosse transmitida, garantindo unidade e harmonia. Então, a luta dos teólogos é identificar isso. Para esse fim, inúmeros sistemas teológicos e hermenêuticos surgiram ao longo dos anos na tentativa de organizar harmonicamente o plano redentivo de Deus na história da redenção, né, em todo o enredo bíblico. Alguns mais coerentes, outros nem tanto. Dentre esses sistemas, alguns ganharam mais notoriedade em certos períodos do tempo, em certos períodos da história. Alguns temas se destacaram mais por causa do contexto, por causa da profundidade da revelação, mas alguns se destacaram mais e outros não. Outros ficaram muito confinados àqueles que propuseram, os seus proponentes. Outros que nós não escutamos tanto, nós não vemos tantos livros falando sobre isso, então eles ficaram mais relegados aos seus proponentes. Outros ainda, eles são tão recentes que impossibilita até a nossa análise. Nós fazemos uma conclusão, daqui a pouco surge outro proponente daquele mesmo sistema que aponta características que ele julga importante que outros não apontaram, né? O dispensacionalismo está aí, a teologia da nova aliança está ali, e o aliancismo progressivo são um exemplo desses três, que são sistemas que são recentes e ainda estão em variação, ainda estão em modificação. Então é difícil você falar sobre eles. Dentre esses sistemas que surgiram, existe um solidificado pelo tempo, cuja robustez pavimentou a teologia reformada, do qual os puritanos e os batistas reformados são herdeiros. Que sistema é esse? Pactual. Ok, isso aqui foi desenvolvido há algum tempo já, e nós vimos aqui já nessa sala. Eu acrescentei somente aí o aliancismo progressivo, porque naquele tempo não tinha chegado a nós, quando fui dar aula aqui, né? Então foi lançado um livro aqui no Brasil com esse tema, aliancismo progressivo, que ele tenta, ele chega muito próximo da teologia da nova aliança. Então, o que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos os principais sistemas teológicos indo da descontinuidade à continuidade. O que é descontinuidade? Existe uma ruptura na teologia do Antigo Testamento para a teologia do Novo Testamento. De tal forma que nós vemos planos distintos entre os testamentos. E isso faz com que não exista tanta unidade assim. Então, por exemplo, o dispensacionalismo, nós temos duas versões e uma revisão. Seria o dispensacionalismo clássico, que como ele nasceu, é bem recente, aí, nasceu no século XIX para o século XX. Nós vimos um ponto de revisão depois das críticas que foram levantadas, porque o dispensacionalismo clássico, eles falavam abertamente que a salvação no Antigo Testamento era por meio de obras mesmo. E eles faziam uma ruptura tão grotesca entre o Antigo e Nova Aliança, que deu a entender que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. As igrejas batistas regulares são dispensacionalistas, as igrejas bíblicas são dispensacionalistas, as igrejas pentecostais são dispensacionalistas, as igrejas da convenção, embora elas não tenham isso muito qualificado hoje, elas acabam tendo uma visão mais dispensacionalista.
né? Que é essa falta de harmonização entre lei e graça. O Antigo Testamento era a época da lei, o Novo Testamento é a época da graça. Isso é uma releitura até do gnosticismo dos primeiros séculos, que fazia essa dissociação, e dos socinianos do tempo da Reforma Protestante, que foram considerados hereges. É tanto que as críticas que foram levantadas ali por causa, por exemplo, do desenvolvimento da teologia bíblica, fez com que os próprios dispensacionalistas fizessem uma revisão. Então, o dispensacionalismo revisado, que é esse aqui do meio, ele não é considerado uma versão, ele é considerado uma revisão, uma ponte que deu luz a outra versão, que foi o dispensacionalismo progressivo, que é agora bem recente, 1980, bem recente. Então, quando você lê livros sobre dispensacionalismo, você encontra vários autores falando do mesmo tema de forma diferente. E aí fica muito difícil você fazer qualquer tipo de análise. Mas o ponto o que é que eles fazem nessas revisões? Eles vão cada vez mais caminhando para a continuidade. Caminhando para quê? Olha, não existe tanta ruptura entre o Antigo e o Novo Testamento como os primeiros fizeram. Então eles vão se aproximando. Olha essa construção aqui, ó. Eles vão se aproximando para quê? Para aquilo que a teologia pactual defende. E aí, depois disso, nasceram na academia, um nascimento mais teológico da teologia da Nova Aliança. Eles também fazem uma ruptura, porque eles entendem que aquilo que está na Nova Aliança sobrepõe completamente o que está na Antiga, de tal forma que aquilo que está na Antiga Aliança não diz respeito mais aos cristãos, porque o testamento dos cristãos é o Novo Testamento. Então, só aquilo que é reforçado no Novo Testamento é que tem validade para os cristãos. Aquilo que estava na Antiga Aliança não tem validade, não existe nenhuma obrigatoriedade. E juntamente com esse, é muito difícil de separar, está ali o aliancismo progressivo. Indo para uma maior continuidade, nós temos aí a teologia dos batistas reformados, credobatistas, e a teologia dos pedobatistas. Vocês observam que existe uma extrema continuidade dos pedobatistas, que são os presbiterianos e aqueles que acreditam no batismo infantil. Por quê? Porque eles tiram a ruptura necessária que deveria acontecer, uma descontinuidade entre os testamentos, que é justamente o quê? Na antiga aliança, a circuncisão era a marca de quem entrava na aliança. Na nova aliança, essa marca se mantém, só que agora é o batismo, por isso que crianças podem entrar. Então, eles não fazem uma descontinuidade necessária. A teologia credobatista está um pouquinho mais próximo da descontinuidade, por quê? Porque eles fazem isso. Eles não, houve uma mudança de essência aqui. A antiga aliança tem uma essência, uma substância, e a nova aliança tem outra substância. É o mesmo desenvolvimento do plano, mas com realidades que eram requeridas na antiga que agora são experimentadas na nova. Então existe essa ruptura aqui, ok?